Irmãos, assista comigo a mais um testemunho impactante que eu tenho certeza que o final dele vai falar com você. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal Orações do Dia a Dia. Eu já quero te pedir, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas e se você quiser apoiar esse trabalho, torne-se membro aqui do nosso canal. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Crente Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Crente Podcast. Vamos ver o vídeo. Tudo começou quando me tendo por gente aí mais ou menos 6, 7 anos de idade. Nos 6 anos de idade, mais especificamente, meu pai ele decidiu fazer um serviço por conta própria, terminar o emprego dele, né? Dar baixa no emprego dele. Que até então a gente tinha uma vida normal, né? Não faltava nada e era uma casa de aluguel, mas aí minha mãe cuidava da gente, eu e meu irmão. Sim. E meu pai trabalhava normal e supria todas as necessidades. Até que ele falou, eu vou dar baixa na minha carteira e vou tentar trabalhar por conta própria. E aí ele deu baixa na carteira, tentou começar como empresário, e muito pouco tempo não deu certo. Então, nisso já foi uma mudança, né, de casa, de escola, de bairro, né, para a gente morar agora de favores e mudar de escolinha particular para pública, mudou praticamente tudo. Dentro dessa mudança nossa, eu exatamente com 6 anos de idade, então eu me vi de repente, a minha mãe caiu enferma. Né? Minha mãe ficou muito doente, os médicos não conseguiram diagnosticar o que era. E essa enfermidade da minha mãe, eu me lembro que ela ficou acamada, né? Dos pés à cabeça, era prurido, né? Nossa. E a casa, moscas, ficou naquele estado deplorável. O meu pai, agora sem nenhum tipo de recurso, né? E ambos afastados da casa do Senhor. Minha mãe, tanto é que os meus avós, paternos e maternos, eu venho de uma linhagem pastoral, tanto da minha mãe, né? Quanto do meu pai. Então, de repente, né, eu fui batizada e eles afastados, desviados. Fui batizada em igreja católica, aquela coisa realmente muito mundana, né? Meus pais bebendo, aquela vida realmente normal, né? Sem nenhum vínculo, sem nenhuma responsabilidade com Deus. E aí, dentro dessa mudança nossa, eu não tinha agora, né? Com 6 anos de idade, minha mãe não podia cuidar da gente, né? Eu e meu irmão, no caso. E tudo mudando, né? Aquela mudança de escola sem ter mãe perto, sem ter mãe cuidando, faltando o que antes não faltava. Então, agora a gente começou com uma infância a ter várias crises econômicas dentro da nossa casa, né? Faltava realmente o básico dentro desse processo aí. Até que eu me lembro que fiz 7 anos de idade. Fiz 7 anos de idade, comecei a frequentar uma igreja pequena, né, de uma senhora do Coque, que até hoje, né, ela fez 76 anos de idade. E para a glória de Deus, assim, aquela ali foi uma porta de refúgio para a minha vida. Até hoje, né, ela é uma mentora, né, da minha vida também, tanto espiritual. Sim. E ali foi um refúgio. Eu sei que eu saía da escola desesperada para ir para a consagração, que era um culto toda quarta-feira pela manhã. Você ia sozinha? Sozinha. Olha. A minha mãe acamada. Sim. E o meu pai, assim, começou a ter um início de depressão por não ter mais nenhum tipo de recurso. Ele trabalhava muitos anos nessa empresa, né, uma empresa renomada, e, de repente, sem recurso nenhum e sem emprego. Então, ele profissionalmente começou a tentar se encaixar no mercado de trabalho e aquele processo também da parte do Senhor para poder chamar, Sim. né? Então, nós começamos... Aí eu peguei uma foto, 3x4. Então, era a foto dos meus pais e do meu irmão e comecei a ir para essa consagração. E começamos a orar, deixar na mesa de oração. Interceder por eles. Interceder. Acredito que movida pelo Espírito Santo de Deus, né? Já ia à igreja com minha avó materna, que me levava um dia ou outro, oração no lar. Então, já tinha, desde criança, esse vínculo com a igreja, né, pelos meus avós, que eu era muito ligada aos meus avós. Então, essa missionária responsável pela consagração, pela congregação existente, ela começou
a se preocupar comigo, querer saber quem eram os meus pais, querer saber de mim. E assim, mal cuidada também, aí, né? Às vezes com fome. Então ela começou a querer saber onde eu morava e era muito próximo, né? Aí ela chegou na minha casa e ela viu, assim, cenário, né, miserável mesmo. Sim. Então, realmente, ela abraçou ali a minha família, me abraçou em primeiro lugar e abraçou a minha família. Minha mãe não tinha recursos para comprar um remédio, né, para tomar um remédio de dor. E ela gemia dia e noite. Então, o processo foi caminhando até que ela me levou na matriz da igreja dela num culto de crianças, né, numa igreja ampla, a igreja que o meu filho, hoje mais velho, até se batizou lá. E eu cheguei num culto de crianças lá e num apelo. Dentro desse culto infantil, eu saí de lá de trás do banco e fui até a frente, aceitei a Jesus, né, para que Deus cuidasse da minha casa, né, para que o Senhor tomasse conta da minha casa. E ali foram os meus primeiros passos, né? Essa missionária tem uma filha, né, que já era bem mais adulta que eu, acredito que uns 15 anos mais velha. Então essa filha dela cuidava de mim e eu fiquei morando um tempo lá com elas, né? Dentro daquela casa pastoral, dentro daquele ambiente também cheio de Deus, né? Então, ela cuidava da minha roupa da escola, começou a pentear meu cabelo, detalhes simples, né? Que para mim fez toda a diferença naquele momento. Eu não tinha agora nem, né, uma mãe presente e o meu pai, né, naquele estado. Meu pai, eu me lembro que ele passou um tempo dormindo 24 horas. Ele dormia assim, praticamente um sol às vezes escaldante. A casa era muito pequena, né, num quintal. O meu irmão, eu me lembro, meu irmão é mais velho que eu há 3 anos, então ele ficou mais com minha avó. Sim. Paterna, no caso, e eu fui abraçada por essa família, né? Então ali eu sou grata a eles até hoje, né? E ali eu cresci. Ali eu fui desenvolvendo e essa missionária, ela fazia muita ação social. Toda sexta-feira tinha sopão na igreja. Era o que a gente comia e ela guardava sempre alguns potes, né, para eu levar para casa. Meu avô trazia, né, sempre alguma coisa, um suprimento, que hoje não é mais vivo, infelizmente, né, mas ele sempre estava também ajudando e nós crescemos assim. Ela fazia um sábado que era a consagração dos jovens, então tinha aquele café farto. Ali era um cuidado de Deus também. E ela foi abraçando a minha mãe, cuidando da minha mãe, levando suprimentos, levando remédios, começou a pegar a minha mãe, levar a minha mãe para o hospital, né? Então o processo foi passando, caminhando, né? E eu nessa adolescência aí cresci dentro do reino, né? Cresci no evangelho, me firmei. Então, quando eu era criança, eu era líder das crianças. Quando eu fui adolescente, eu era líder de adolescente. Ministrava EBD para as crianças quando eu era adolescente. EBD para os adolescentes, né? Regia o coral. Então, assim, a gente veio crescendo, nos desenvolvendo dentro da casa do Senhor. Da casa do Senhor ali, a gente ia aprendendo cada tempo algo novo, né? E nesse tempo, nesse processo aí, essa missionária ganhou a minha mãe para Jesus, né? Foi um milagre Glória na vida a da minha Deus. mãe, nessa época, há uns mais de 30 anos atrás, Sim. né? Então, ela ganhou a minha mãe para Jesus de volta. Ali a minha mãe começou a ter um processo de libertação. E dentro desse processo de libertação também foi a missionária. Ficamos ali congregando nessa igreja de início, na congregação, não onde eu aceitei Jesus, que era a Sim. matriz, né? Mas na congregação por muitos anos, né? Eu, meu irmão, minha mãe. Até que teve um dia crucial que a minha mãe estava para internar, né? Totalmente desenganada. E aí Deus supriu todas as necessidades, levaram camisola, tudo doado, né? Comprado. E aí minha mãe chegou aí, né, no hospital com essa missionária levando. E aí, nisso, em casa, meu pai tinha feito um voto com Deus, que se a minha mãe não internasse e voltasse para casa, ele aceitaria Jesus. E dentro disso, era praticamente aos nossos olhos impossíveis. A minha mãe era de pus dos pés à cabeça, né? Onde ela passava assim, né? Ia sujando, entornando, e ninguém sabia o que ela tinha. Sim. Ela chegou lá no hospital, tudo
tudo certo, todos os papéis prontos para internação. E o médico olhou para ela e falou assim: olha, eu vou te drenar, mas eu não vou te internar. Algo me diz que não é para te internar. E aí ele colocou alguns drenos na minha mãe, né? E tirou bastante líquido impuro, né? E aí deu alta, deu uma medicação. Minha mãe ficou, foi o único, assim, o início da minha mãe sem dor foi após a saída no hospital. Deu uma medicação boa para ela, ela voltou para casa. E quando a minha mãe veio entrando pelo portão novamente, era um quintal bem grande, né? A casinha era lá nos fundos. E aí meu pai viu a minha mãe entrando e ele falou: hoje eu vou ter que ir para a igreja aceitar Jesus. Naquele mesmo dia tinha culto à noite. Glória a Deus. Então foi a família para a igreja. Aí foi a primeira vez que eu vi entrando na igreja meu irmão. Meu irmão já ia mais comigo, Sim, né? sim. Começou a ir, se envolver com os jovens também. Mas ali foi a minha mãe e logo no apelo meu pai entrou. Já estava sentado lá atrás, mas nós não tínhamos visto, né? E de repente meu pai na hora do apelo vai lá na frente, a gente se assusta, né? E ele aceitou a Jesus. E aceitou a Jesus no terceiro dia que ele aceitou a Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo em línguas em casa, orando de madrugada. E começou logo depois, foi a diácono, hoje é pastor, né? Como Deus é bom, Então, né? assim, Deus foi trabalhando profundamente na minha casa, né? E levantou a minha mãe, a missionária, levantou meu pai, a pastor, e foi mudando toda a nossa casa, né? Nós fomos construindo a casa própria, né? E as coisas foram tomando outro rumo. Sim. E aí eu comecei sempre envolvida no ministério, sempre envolvida, né? Aí chegou uma fase na adolescência que eu tive uma crise de identidade, né? Espiritual. E a gente esfriou na fé, até era uma igreja que eu era muito assídua, que eu me batizei nas águas nessa igreja, porque até quando eu cheguei nos meus 13 anos do meu batismo, eu já não estava mais nessa outra igreja com os meus pais, né? Nós já tínhamos ido para um outro ministério. E onde eu me batizei, mas aí foi um longo processo também de 6, 7 anos de idade, até os 13, né? Quando eu me batizei nessa outra igreja também bastante assídua. E aí aquele famoso ditado, ninguém foi me visitar. Quando eu deixei de ir nos cultos, quando eu fiquei magoada, porque jovem, todo o ministério ele passa por uma batalha espiritual, né? Ele tem uma batalha espiritual. Se você faz para o reino, portaria, cantina, independente do que seja para o reino, com amor, né? Você vai passar uma certa batalha espiritual por isso, dentro dos seus níveis, né? Dentro dos níveis da sua responsabilidade. Sim. E aí eu comecei a não entender essa batalha espiritual, porque eu comecei desde muito nova também a sofrer bullying na escola, traições, né, de amizade, aquelas amigas que todo mundo tinha, eu nunca me encaixava, eu nunca me enquadrava, né? Então, eu vim também com um tradicionalismo, cresci muito na Assembleia de Deus bem tradicional, de vestimentas, né? Adornos, nada disso eu mesma optava, né? Então, na minha adolescência, eu tive uma fase que eu comecei a querer ser mais vaidosa, né? Me atentei mais para a vaidade. E aí o meu pai já estava assim, enraizado, né? Vamos dizer, enraizado nesse tradicionalismo, né? Enfim, a gente respeita, né? Todas as religiões, toda a doutrina, mas aí ele não entendeu, não aceitou, e aí eu tive apanhei algumas vezes por querer usar calça, né? E aí isso foi me magoando, até que eu tive um afastamento da igreja por conta disso, porque eu queria usar um brilhozinho, nada demais, né? Mas um brilho, uma calça, pintar unha, né? Me despertei, assim, entre os 13 e 14 anos, e aí eu tive muita resistência concernente a isso, no ambiente em que eu vivia, né? Nada contra, nada fora, mas dentro do ambiente que eu vivia, eu sofri muito essa resistência. Foi também o que eu falei, aí aquilo, eu sempre ouvi, será que o mundo não tem nada para oferecer mesmo? Todo mundo fala que o mundo não tem nada para oferecer, será que não tem? Então, eu comecei a ter essa resistência e uma curiosidade, né? Mas assim, nunca fui para mundão, né? Eu comecei assim a me envolver com algumas amizades que não
não eram cristãs. Me esfriei da igreja, né? Não bebia, não saía, mas me esfriei da igreja. Até que teve particularmente também, que eu indo para a escola, eu me lembro que eu indo para a escola, então eu comprei um brilhozinho, um gloss, era só o brilho, não tinha nem cor nem nada. Eu me lembro que na minha casa tinha uma entrada e tinha 2 portões, tinha na minha casa assim, por volta, por trás, né, tinha outro portão. Sim. Aí eu decidi ir para a escola por trás, a gente achando que, né, vai passar perna em pai e mãe, adolescente. Então eu coloquei o brilho no meu bolso, que eu tinha comprado, escondido. E eu já estava indo para a escola à noite de calça comprida. Eu estava ali por volta dos meus 14, 15 anos. E aí eu tirei no caminho, até chegar ao portão, eu tirei o gloss da bolsa, do bolso, e passei. E o meu pai estava bem em cima, assim, no outro portão, me vendo sair. Aí ele, vem cá, o que é isso aí? Isso aqui que eu comprei. Tá brilhando aí. Tá brilhando demais. Ai, Jesus. Então, mas aí foi a coça que eu não me esqueci. Eu tive aquela coça, né? Apanhei bastante, fiquei com bastante marca de mais cinto. Não pode, porque rebelde e tal. E aí aí eu não queria mais ir para a escola, porque eu já estava, depois de uma coça, chorar bastante. Eu não queria mais ir para a escola. Não, você vai assim mesmo, com essas marcas todas. Aí ali me magoou um pouco, né? Aí ali eu fui para a escola, aí todo mundo viu que eu tinha apanhado, né? E se eu falasse o porquê para as minhas amigas, então elas já usavam batom, era tudo muito normal. Sim. Ali eu esfriei um pouco. Né? Então, aquilo ali me esfriou um pouco, né? A gente teve aquela crise de identidade, mas a gente logo também retomou, porque não tinha como, né? A minha casa era envolvida com pessoas de Deus. A minha mãe começou a se tornar uma grande referência espiritual, uma grande conselheira no nosso bairro e outros bairros também, né? Vinham pessoas de longe para ouvir os conselhos. Então, a casa vivia rodeada de pessoas. Era até, né? O dia inteiro tinha gente, todo dia tinha gente. Quando a gente pensava que não. Sim. Então, sempre com oração. E era onde também eu me encontrei. Eu, de verdade, tive de verdade um encontro com Deus particular. Né? Passaram-se alguns anos, eu retornei à igreja, continuei a igreja, mas eu entendi, já mais madura um pouco, que eu precisava de um encontro com Deus. Aquele encontro, aceitei a Jesus e vim crescendo na igreja. Eu era religiosa, né? No início, e eu me vestia, eu falava, eu convivia com religiosidade. Eu vim de uma família bem tradicional, família parentela, né? Meu avô era um pastor daquela época de chapéu e gravata e bengala, sim. Né? Terno e gravata. Então, eu também vi milagres de Deus através de eu acompanhá-lo em algumas vigílias, em algumas igrejas. Então, eu me tornei religiosa, eu me tornei tradicional e religiosa. Mas eu não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Isso, eu vou dizer que aquele abrir de coração, né, aquela rasgar o coração e não as vestes, né, que vai Sim. dizer na palavra do Senhor. Então, eu me lembro que era um louvor, né? Eu mesmo na igreja, orando, domingo, indo para a igreja, normal, né? Retornei do mundo, mas eu estava na igreja e ora eu queria sair com umas amigas, né? Estava na igreja, mas tinha dias que então, assim, eu não tinha compromisso com Deus. Eu estava, mas por mais que eu até atuasse em alguma coisa, em algum ministério, Sim. por mais que eu cantasse, por mais que Deus me usasse, né, eu não tinha compromisso com Deus. Faltava um verdadeiro compromisso. E dentro desse encontro com Deus, eu tinha já as idades, né, é difícil lembrar. Sim, sim. Até porque senão daqui a pouco vão fazer as contas aí, vai ver a minha idade. Então, chegou um determinado momento que
eu estava ouvindo um som na época, era muito CD, né, fita, CD, Sim. e eu tinha aquele som grande que eu comecei, aí eu me formei, né, fui estudando nesse processo, me formei em enfermagem, aí continuei estudando. Então, dentro desse processo, aí eu comprei um som que eu gostava muito de ouvir louvores, né, e eu me lembro que tocou um louvor que eu me dobrei no chão da minha sala, eu estava sozinha em casa num dia, e né, nesses particulares aí que o Senhor adora trabalhar na gente, Sim. no secreto, né? E ali eu me dobrei no chão da minha sala, não sei, era Toca em Mim, alguma coisa assim dizer o louvor. E ali eu comecei a orar. Fui visitada pelo Espírito Santo de Deus na minha sala, ainda jovem, né? Um pouco mais jovem que depois dos 15, mas ainda jovem. E eu tive realmente um encontro com Deus ali. Glória a Deus. Comecei assim a querer Deus de verdade, de alma, decisão minha, não costumes de lar, Sim, costumes sim. de família, costumes de parentela. E ali eu passei por horas no chão ali, sabe? Eu chorei bastante. Que a gente lava a alma, né? Sim. Igual o apóstolo Paulo, depois desse encontro, ele nunca mais foi o mesmo. Sim. E eu, dentro dessa história, até aí, era o que faltava, sabe? Esse encontro, esse sentir forte o Espírito Santo de Deus, né? Sentir o toque e se derramar. Então, ali eu me levantei. Eu caí assim, de face no rosto, no chão mesmo, Sim. né? E quando eu me levantei, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu queria só Deus. Eu só queria Deus. E ali, dentro desse tempo aí, eu tive a primeira experiência com Deus, com um amigo que eu tinha, né? Ele era como se fosse meu irmão e me ajudou também nessa minha trajetória difícil, nessa minha infância de escassez. Às vezes não tinha roupa de Natal. E esse era um amigo da escola, né? Que a gente estudou. E ali ele passou a ser um irmão de dentro da nossa casa. Pensávamos até que na época a gente namorava, mas nunca. Ele sempre me respeitou Sim, mesmo como um sim. irmão, né? E ali ele comprava às vezes roupa de Natal para mim, roupa de Ano Novo, trabalhando também, passando dificuldades também. Ele sempre se esforçava e ali nasceu assim duas famílias, né? Eu comecei a participar bem da família dele, a família dele da minha casa, por conta da nossa amizade. E até que ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro, muito jovem também, né? Muito jovem. E ele estava passando bastante mal, estava internado. A notícia até então era que ele estava internado, grave, e com um tumor, porque não sabia se seria operado, era maligno. E eu falei assim, olha, o que eu tenho é a minha fé, porque eu cresci vendo a minha mãe orar o botijão de gás. Minha mãe foi uma mulher de fé, né? Sim. Ela orava o botijão de gás quando a comida estava ainda a terminar e não tinha mais gás, né? Acabava, ela orava, colocava a mão e o botijão voltava e durava mais uns 15 dias. Olha só. Tem fé, né? Tem algumas experiências que não tinha nada em casa para a gente comer, porque quando eles aceitaram Jesus foi aquele processo. Sim. E aí ele voltou. Eu e meu irmão na escola estudando, e ela falou para o meu pai assim, dentro de casa, eu vou lá no portão, que o Senhor vai mandar pão para quando eles chegarem da escola eu poder dar alguma coisa para eles comerem. E aí meu pai, você tá ficando doida, tá ficando maluca, como é que vai cair pão no céu? E aí a minha mãe ficou lá no portão, no muro, né, assim, antes da gente chegar da escola. Aí passou uma irmã que decidiu na madrugada fazer pães caseiros, de batata, né? E vender de manhã. Então, ela passou para um lado, passou para o outro, passou para um lado. Só sobrou 2 pães. Sobraram 2 pães. E aí, quando ela viu a minha mãe no portão, ela falou assim, olha, eu fiz alguns para vender. Só que esses 2, eu fui ali, não consegui, Deus está me tocando que é para dar para a senhora. Aí a minha mãe entrou com aquele pão gostoso. E ela falou. Aí ela voltava falando, eu não falei que Deus ia mandar pão. E quando a gente chegou da escola, tinha pão. Né? Ele providenciou o pão. Exatamente. Então, e assim, às vezes a gente chegava da igreja, tinha compras e compras dentro de casa de pessoas anônimas, né? Que iam lá tocadas por Deus para poder nos abençoar.
Então nós crescemos trabalhando para Deus e Deus trabalhando para nós e fazendo milagre, fazendo mover. Que até então meu pai teve dificuldade de se estabelecer profissionalmente e minha mãe foi vivendo de fé. Eu falo que quem planta fé colhe milagres, né? Cresci nesse ambiente de fé. E aí voltando lá no meu amigo, né, que estava doente, enfermo, eu falei, olha, eu só tenho a minha fé, Deus. Eu vou orar. E decidi fazer uma madrugada com Deus, de oração. Dentro do meu quarto, eu comecei a orar, pedir ao Senhor para visitá-lo, onde ele estivesse. E aí, quando eu dei por mim, eu estava sendo batizada com o Espírito Santo. Meu Deus. Falando em línguas, visão, revelação da parte de Deus e profecia. Tudo junto. Aí eu levantei, profetizando, tive uma visão aonde ele estava, né, que abriam a cabeça dele, tiravam uma carne putrificada, né? Sim. E fechava aqueles homens, aqueles cirurgiãos, aquele centro cirúrgico. E aí eu levantei profetizando, fui até a minha mãe, profetizei no quarto dela, profetizei para o meu pai, a vizinhança acordou de tão alto que era. E eu não tive como me conter por muito tempo, de tamanha glória que invadiu o meu quarto, né? Que era um quarto meu e do meu irmão dormindo e eu ali com Deus de uma forma assim muito terrível. Então foi a primeira experiência que eu tive assim com Deus, né? De ser tão agraciada. Aí não dormi mais e a gente a casa toda levantou glorificando a Deus. A casa toda levantou e também meu pai que já tinha sido batizado com o Espírito Santo foi renovado, a minha mãe. Eita, e foi uma glória de Deus na casa. Glória a Deus. A casa era muito simples, faltava muitas coisas, né? Materiais, muita impossibilidade, porque a gente passou a morar numa comunidade, né? Comunidade, não sei se pode falar aqui, Pode. É a Chatuba de Mesquita, na Baixada, né? Então, ali faltava, a gente não tinha biscoito, a gente não tinha roupa, a gente não tinha calçada. Era sempre Deus suprindo as nossas necessidades, né? Chegava Natal, que a gente ia ver se conseguia uma roupa e Deus sempre tocava em alguém. Deus sempre usava alguém para nos abençoar, né? A minha vida, assim, né? Particularmente. E ali a gente foi crescendo nesse ambiente, né? De oração, de milagre, de busca. Aí a gente começou a intensificar em montes, consagrações. Comecei a me identificar com a palavra do Senhor, desenvolver, né? Porque desde criança a gente já tinha aquilo, escola dominical, e eu sempre tive aquele compromisso, né? Eu tinha livros e livros. Eu ganhava as revistinhas GBD, mas aí eu passava sempre no caderno as anotações de todas as perguntas, dos comentários. Passei a estudar e ser amante da palavra de Deus. Então, dentro depois do batismo com o Espírito Santo, com línguas, né, eu comecei a me desenvolver na palavra, né? O Espírito Santo de Deus era como se eu tivesse uma pessoa mesmo do lado, que é uma pessoa, né? E a gente ia aprendendo, né? Depois, quando a gente foi fazer já adulta teologia, eu vi que algumas coisas a gente... Olha só. Eu já lembra, né? Exato. E o seu amigo? Então, ele voltou totalmente Deus curado. Curou. Totalmente curado. Ele falou que na madrugada foi assim, assado. Aí ele foi explicando, né? Tudo o que Deus já tinha mostrado na revelação. E até hoje. Ele chegou a ser operado? Não, ele foi curado. Curado. Naquela madrugada, ele chegou no hospital com um diagnóstico e saiu de lá sem esse diagnóstico. Porque Deus te deu a visão, né? Que não eram os médicos que estavam operando ele. Era Deus que estava operando ele. Ele não passou pelas mãos de médicos. Não. E ele foi curado. Glória Até a hoje, Deus. nunca mais aconteceu. Meu Deus, que então, milagre. para a glória de Deus, assim, foi um milagre que Deus fez e uma experiência, né, com Deus. Sim. Para edificar aí a nossa fé, né? Deus cura ainda, Deus faz milagre. Deus não mudou. É o mesmo. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Tudo tem um propósito. Existem pessoas que Deus vai curar dentro do vale. Existem pessoas que Deus quer curar e fazer milagre sem que passe. E aí depois a gente foi começando a ministrar na igreja. Eu me lembro, minha primeira foi Ana.
Minha primeira ministração foi um milagre de Ana, né? A história de Ana. Sim. E aí a gente começou a desenvolver na palavra. Depois desse batismo com o Espírito Santo, Deus começou a me chamar mesmo para a palavra. E dentro desse tempo a minha mãe começou com um trabalho no lar. De tanto as pessoas irem buscando a minha mãe para orar, para interceder, para ouvir um conselho, né? Porque o meu ministério é muito interligado à minha mãe, né? Eu vou sempre ter que estar falando dela, porque é da onde é como se fosse um legado que ela deixou para mim, né? Vou chegar lá, mas eu não tenho como falar do meu sem falar do dela, né? Então, ela começou essa chamada dentro de casa e ela foi fazendo um grupo de oração, culto de oração no lar. Então, toda segunda-feira tinha uma oração de joelhos, aquela bem tradicional de 1 hora de joelho, hinos da harpa, louvores. Eu sou apaixonada pelos louvores da harpa até hoje. E são lindos, né? Nossa, são muito especiais. E ali ela começou com esse trabalho no lar. Aí começou, né, a chamar bastante pessoas, né, o Espírito Santo de Deus fazer bastante milagres em ventres, madres, estéreis. Eu vi gerar, né, sair dali pessoas já na sua faixa etária de 50 anos de idade, né, chegar lá sem conseguir gerar, né, com o ventre fechado, a madre cerrada e a gente orando, fazer propósito, fazer campanha. Sim. E Deus abençoar. Tem o Isaac, vai nascendo os filhos, vai nascendo Vitor, né? Tem nomes, né? Que a gente vai acompanhando essa história. Então, são as pessoas que a gente ainda hoje vê, né? Eu vejo os filhos que foram gerados ali. E portas abertas, curas de câncer. Foi um trabalho, assim, muito especial. Até aí, eu já tinha minha vida com Deus, mas eu não queria essa responsabilidade. Eu comecei a entender assim, olha, meu ministério é a pregação. Minha chamada é a pregação. Eu amo pregar, eu amo estudar a palavra. E eu vou ficar nisso. E ali eu ajudava minha mãe em tudo, né? Fazia o café da manhã depois, as pessoas comungavam ali na mesa. Era bem aconchegante, um trabalho de oração bem aconchegante, porque era em casa, né? Começou em casa. E assim, uma casa muito humilde. Eu me lembro que as irmãs dobravam o joelho para orar num chão de terra, né? E aí quando Deus movimentava, era aquela poeirada que levantava. A casa simples, sem ter uma eletricidade normal, como de costume, era aqueles fios, porque aquela dificuldade financeira do meu pai não permitiu, então foi tudo muito doação. A casa, quando foi construída, nossa, né, dos meus pais, que nós morávamos e crescemos, ela foi construída Deus abençoando, né? Olha, Deus abençoou, alguém sentiu o desejo de abençoar com um sanitário, com uma pia. Aí minha mãe falava, eu queria tanto a janela tal, a janela chegava. Então, assim, a minha mãe trabalhava para o reino supria as necessidades dela, né? Então, ela tinha dias que ela falava assim, eu quero tanto uma blusa amarela, assim, assado. Não demorava Deus muito, enviava. chegava. Eu tô com vontade hoje de comer um peixe, um camarão, alguma coisa. Nossa, a gente não tinha jamais condições, nem muito menos de ir ao mercado comprar o que desejávamos. Então, chegava, né? Deus sempre enviava o que era o necessário. Deus sempre enviou. E ela não se omitiu em abrir a porta com toda a fragilidade, com toda a dificuldade da casa. Ela abriu as portas para o Senhor glorificar o nome dele ali. E era assim, um ambiente simples, pequeno, mas cheio da glória de Deus, né? E eu cresci vendo a glória de Deus, o que é fé, mas não querendo aquele preço, sabe? Que eu vi que era necessário pagar por vidas, se doar horas e horas e horas do dia, né? Ingratidão, enfim, N coisas, né? Que você abrir a porta da sua casa vai acarretar ao longo, né? Então eu ajudava em tudo, comprava as coisas, ministrava, auxiliava, mas não queria sentar na mesa. E ela falava, você tem que sentar aqui do meu lado.
você tem que sentar aqui do meu lado, você tem que sentar aqui do meu lado. E eu falava, não, vai chegar a minha hora, tal, eu vou pregar, eu vou ali. Aí eu ia nos lares e tudo. E trabalhando também, que ali eu comecei a trabalhar bastante, né? Sim. Como enfermeira e tudo. Então eu tinha minha escala. E já uma certa fase, né, onde a gente já deveria ter casado, onde a gente já deveria ter construído família, eu estava esperando no Senhor. E esperando no Senhor e nada, aquela fase ali que a gente fica ansiosa. E eu também não queria sentar na mesa de oração. Até que tem hora que Deus vai fechando todas as portas, né? Fecha todas as portas. E foi encurralando, porque o escolhido, ele não tem escolha, né? Você vai fazer igual o Jonas. Jonas, ele não teve escolha. Você não vai fazer o que você quer. Até que eu me vi mesmo cercada por Deus, né? E sabe aquilo, você caminha, e você não, parece que não dá um passo para frente, né? E eu sentei, falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. Aí eu sentei na mesa, então era minha mãe e eu, né? Eu era já missionária na época. E quando eu sentei na mesa de consagração, aí Deus trouxe o meu esposo, né? Meu esposo entrou pela consagração, saiu de tão longe, e entrou pela consagração. E dali ele não saiu mais. A gente começou ali com uma responsabilidade. Eu fui pregar na igreja dele. Né? Então era tudo muito espiritual, assim, né? Eu jamais imaginava que ele seria o meu esposo. E nós começamos um envolvimento espiritual ali de igreja, de consagração, de convite de eu ir pregar na igreja dele, né? E a gente se reunia em grupos para ir a um monte. Ele sempre estava se deslocando de onde ele morava, que era bem mais longe, para poder nos acompanhar em grupo para subir ao monte, buscar ao Senhor. E ali foi Deus apresentando, né, as revelações, tudo foi encaixando, Deus falando, e ali nós começamos a namorar. E dentro desse processo, eu sempre fui acostumada a ser assim, independente. Eu tinha o meu trabalho, né, porque aí eu já tive um certo trauma, né, da dependência, por passar tanta escassez, né, na infância. Então, eu queria sempre trabalhar, meu desejo sempre foi trabalhar, estudar e trabalhar. Então, quando eu conheci, eu já trabalhava, e quando eu consegui a minha melhor escala na enfermagem, que era 12/60. Então, eu ficava 2 dias em casa, trabalhava 12 horas, né? De 7 às 7, ficava 2 dias. Fazia a obra, dava para tudo. Até que Deus falou, eu fecho as portas, eu vou fechar uma porta na sua vida e vou abrir muitas outras. E eu tive uma crise porque eu não queria sair do emprego, né? De jeito nenhum. E eu falei, primeiro que eu não quero depender de ninguém, assim, né, gente? Sim. Eu não quero passar necessidade. Eu tinha traumas de refeições, né? Porque quando estava bom era arroz, feijão e ovo. E eu falei, nada contra, mas era sempre. Quando estava bom, né? Então eu falei, Senhor, não. Aí eu vou sair. Aí eu falei com o advogado. Aí ele, então pede rescisão indireta, porque aí você consegue seus direitos e tudo. E aí então tá bom, Senhor, tentando fazer um acordo com Deus. Eu vou sair, mas o advogado vai entrar, tá? Que eu vou sair com os meus direitos. E Deus falou assim, não vai ser do jeito que você quer. Já era para você ter saído, porque eu te quero em totalidade para a obra. Deus usou pessoas para falar comigo, mas existem algumas decisões que eu falo que Deus tem que falar conosco, né? Sim. O ideal é que Deus fale conosco, para que a gente não tenha dúvida, porque às vezes pessoas culpam o pastor que falou assim, assado, que eu tinha que tomar essa decisão, culpam profetas, né? Então, até que Deus falou comigo. E mesmo assim eu relutei um pouco. Até que teve um domingo que o meu coração fechou bastante para não ir trabalhar, né? E eu falei, não, mas eu tenho que ir. Meu esposo hoje, né? Na época ele era meu namorado. E ele falou, olha, não vai trabalhar, eu sonhei com você que você estava com as mãos cheias de sangue. Eu falei, mas eu vou, não posso faltar e tal. A gente também lidar com vidas, né? Hospital. Então eu fui. Nisso que eu fui fazer só um teste de HGT numa paciente para uma colega. Era paciente de uma colega. Eu fui fazer um teste de glicose, né? HGT. E aí a fitinha, quando pingou o sangue do dedo, uma gotinha de sangue. Sim.
a fita envergou e veio direto aquela bolinha de sangue na minha vista. E era a pior paciente, assim, diagnosticamente, era a pior paciente que tinha no andar do hospital. E aí, aquela famosa crente, a gente vai descer na olaria, né? Aí, rebeldia, Deus já tinha mandado sair, eu tentando dar meu jeito. Sim. Mas isso foi o que Deus falou comigo, não que ninguém tenha que pedir demissão de emprego para fazer a obra, nada disso. Não, foi um particular comigo. Seu, isso é você. Né? E aí eu peguei, falei, Senhor, eu entendi. Aí fui no banheiro do hospital, era o que tinha, dobrei meu joelho lá, né? Do meu posto de saúde, dali da enfermagem. Dobrei meu joelho, orei e falei, Senhor, eu estou para casar, esperando no Senhor, né? Que o Senhor cumpra a promessa que o Senhor tem na minha vida. Aí pedi perdão a Deus pela incredulidade, né? Às vezes até aquela passagem do homem que ele quer que o filho seja liberto por um espírito imundo, mas ele é sincero com Deus. E às vezes o que falta é essa sinceridade, sim, né? Sim. Ele chegou e falou, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, Jesus respondeu para ele da mesma maneira, se tu podes crer, ele, Senhor, eu creio, quero crer, mas me ajuda na minha incredulidade. Então eu desci e, Senhor, me ajuda, não deixa faltar nada. Supre as minhas necessidades. Se o Senhor está me chamando para viver da tua obra, eu prestes a casar, então a gente precisa trabalhar para poder fazer enxoval, né? Comprar as coisas, buffet. E eu falei, Senhor, amém, seja feito o que o Senhor quer. É verdade. E aí, era no domingo, cheguei em casa, aí fui fazer todos os exames, foi aquela correria no hospital, que eu fui fazer exames, tive que remanejar, né, outra enfermeira, é aquilo, quem tá no barco com Jonas, né, vai passar um aperto por conta só de Jonas. Aquele dia ali eu era Jonas, né. Enfim, aí graças a Deus, para a glória de Deus, todos os exames que eu fiz deram todos negativos, né? Foi o sustinho mesmo para testificar a fé do meu esposo, graças que é a meu Deus, esposo, né? Ele viu as mãos sujas de sangue, então, né? Sonhou e foi Deus mesmo. E ali eu voltei na segunda-feira, eu fui no RH, eu dei baixa da carteira. Recebi nada, né? Foi de uma hora para outra, enfim. E foi um tempo que Deus, eu falo que Deus arrancou meu couro. Era a oração nos lares, era muita responsabilidade, muita agenda, preguei muitas igrejas, né? E ali Deus abriu, assim, o ministério mesmo. E eu falei, Senhor, o que eu tenho é a fé. Eu queria casar assim, assim, assim. Aí eu peguei uma carta, faço uma carta para Deus. Eu fiz essa carta para Deus de como eu gostaria que fosse o meu casamento. Eu coloquei tudo que eu gostaria, o pré, o durante, o pós, o vestido que eu queria, sem recursos, né? Sim. Nós namoramos e casamos em quase 2 anos, né? Foi muito rápido e não teve um planejamento para fazer enxoval, para casar, aquela coisa de mais tempo como eu gostaria que fosse, teria que ter, Sim. Né? E meu esposo, ele trabalha, até hoje ele trabalha com produção. Então, produziu, tem, vendeu, tem, né? Então, a gente precisa da porta dos céus para vender e para ter. Sim. Aí eu fiz essa carta para Deus. Fiz uma carta, coloquei o vestido, coloquei o sapato e assim, eu fui ousada. Escolhi a marca do sapato, o buffet, o salão, tudo, né? E Deus, olha, para a glória de Deus. Eu trabalhei bastante para Deus, mas eu fui fazendo o check-in. Ele, era as notícias, né? Ia chegando, consórcio que ele tinha esquecido que tinha feito. No dia de pagar buffet, saiu o consórcio, ligava um banco, um gerente. Deus foi suprindo todas as necessidades. E ele foi embarcando nessa fé, né? Ele, olha, você tá bom. Eu falei, olha, amor, tem que dar o sinal. E aí depois a gente vê. O spa que eu queria para passar o dia de noiva. Tá bom. Do sinal tem. Depois Deus proverá. E as coisas foram fluindo todas assim.
Aí, até que nós, né, casamos e tudo, Deus foi abençoando, a consagração foi mudando, saiu da sala, foi para a garagem, né, expandiu a garagem e foi ficando ali, na direção da minha mãe, era minha mãe e eu. E aí a gente veio, aí nesse tempo de fé, eu tinha um sonho também de ser bióloga, né, de fazer ciências biológicas, Sim. né? E aí orando ao Senhor, porque não tinha condições de pagar a faculdade, né? E aí galgar, e sair da enfermagem e galgar mais esse curso. E orando ao Senhor, orando, ainda antes de casar, né? Eu já tinha feito alguns Enems, fiz um pré-vestibular social, fiz alguns Enems e cheguei a passar para a faculdade federal lá do Rio, Sim. né, para poder cursar. Só que na época não tinha nada de e-mail, não tinha celular que tivesse e-mail, era em lan house que a gente tinha acesso à internet, né? Tinha que pagar a hora, não sei se aqui como funciona, mas lá tinha a lan house, que eram umas casas de computadores que tinha internet. E aí eles me mandaram um e-mail. Aí eu cheguei a passar, né, para federal, no caso. Sim, olha. Só que eu não conseguia a classificação. Então eu precisava de mais alguns processos para ser classificada. Quando eles me chamaram para levar os documentos e fazer a matrícula, eu não vi o e-mail. Eu só fui ver o e-mail depois da data ter vencido há muito tempo. E aí veio aquele desânimo, né? Porque eu fiz 5 anos consecutivos de Enem, estudei 5 anos consecutivos para poder conseguir a bolsa. E aí, como eu não conseguia a federal, consegui a matrícula e perdi a matrícula, falei, então agora é praticamente impossível, né? E aí eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, agora eu vou descansar no Senhor. Tirei a ansiedade do coração e, de repente, apareceu um pré-vestibular social numa faculdade que lá no Rio é referência em ciências biológicas. E aí mandaram para mim e falaram assim, faz, custa nada. Aí eu olhei aquele pré-vestibular social, assim, as datas. Pré-vestibular social não, uma prova para ganhar bolsa. Porcentagem de bolsa, né? Sim. De 10% até 100%. E aí eu falei, tá, né? Aqui perto, não custa nada, vou lá fazer. Faculdade do Nova Iguaçu, na Baixada. E aí eu fiz e passou. Aí quando eu estava também prestes para casar, né? Naquela correria de enxoval e tudo, aí eu recebi uma notícia, o telefone tocou e ela falou, você está em pé ou está sentada? Eu falei, eu estou em pé. Ela, então senta, porque você está de parabéns, você recebeu 100% da bolsa. Meu Deus. E aí, integral. Aí eu comecei agora a fazer a matrícula, e para fazer a matrícula, eu fiz um ato profético quando eu cheguei naquela faculdade. Faculdade enorme, é uma referência lá também, muito renomada, né? E aí eu fiz um ato profético quando eu cheguei na porta daquela faculdade para fazer a matrícula, porque foi muita guerra. Eu não tinha o dinheiro de passagem, né? Porque até agora eu já não trabalhava. Sim, agora eu também já vivia de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu sei que meu irmão me emprestou o Rio Card. Aí eu fui para lá com todos os documentos. Eu não poderia ter esquecido nada. E eu tinha que conseguir fazer a matrícula naquele dia, porque eu não tinha dinheiro para voltar no outro dia. Sim. E aí começou a chover muito, foi um toró, que deu até enchente no dia, né? E quando eu cheguei lá para fazer a matrícula, na porta da faculdade, né? Eu dei um pulo da rua pro portão. E falei, eu tomo posse em nome de Jesus. Aí coloquei as minhas mãos, estendi para aquela faculdade. Falei, eu já tomo posse em nome de Jesus. E fui. Aí pensa numa peleja, numa batalha espiritual, né? Aí quando eu cheguei lá, a menina que estava corrigindo os documentos, ela olhou para mim assim, de cima a baixo, falou assim, você não vai fazer não, porque está faltando... Você não, olhou todos os documentos, viu que não estava faltando nada, ela falou assim, mas você não vai fazer não, você não se encaixa, seu perfil não se encaixa. Aí eu falei, aquilo, sabe, eu falei, tá bom. Aí eu comecei a orar, Senhor, me esconde, porque tinha ela e uma outra profissional lá, fazendo o check-in dos documentos. Eu falei, Senhor, só pode ser agora a outra, daqui eu não saio.
aqui eu vou ficar, que eu tomo posse. E ela me tirou da fila, né? Mas eu precisava entrar para poder ser atendida lá, pegar a senha e fazer a matrícula. Sim. Ela me tirou da fila do lado de fora. Falou, olha, você tá com os documentos aqui, tudo certinho, mas você não vai poder fazer. Aí ela deu um motivo lá, falou que eu não tinha perfil e me tirou da fila. Aí eu dei minha volta, continuei na fila e falei, Senhor, que venha outra atendente e que eu faça com ela a matrícula. Eu comecei a ficar em oração, em oração, em oração. Nesse momento a gente aciona sempre os soldados, né? Intercede aí, gente, intercede. SMS na época. E aí eu comecei a ficar ali em oração, né? Eu vi realmente assim, como se ela passava assim por mim e mudava o semblante, né? E eu comecei a clamar mesmo, falei, Senhor, me esconde, não deixa ela me olhar. Ela pode me olhar, mas não deixa ela me enxergar. Aí até que foi andando a fila, eu entrei para a sala já de correção dos documentos para fazer a matrícula já, pegar a senha e fazer a matrícula. Falei, Senhor, orando. E ela passou realmente ela não me via mais, né? Ela passava por mim e não me via mais, até que veio a outra atendente, pegou meus documentos e falou, tá bom, me deu a senha. E eu orando até chegar no guichê, fazer a minha matrícula. E orando, ela passava, ela chegou a sentar, vagou a cadeira do meu lado. A menina, a atendente que disse que eu não faria a matrícula, ela sentou do meu lado, virou, né, pra frente, ficou de costas pra mim e não me viu mais. Deus me escondeu ali dentro até realizar a minha matrícula. Aí eu me lembro que depois eu passei aí na tesouraria de novo, né? Para dar continuidade a outras coisas, atualizar a carteirinha. Ela estava lá, ela me atendeu, nem se lembrava. Mas eu olhei para ela assim, dei glória a Deus, porque deu tudo certo. Assim, aí me matriculei e fiz 5 anos de faculdade. Glória a Deus. 100%. E todo mês eu falo que eu passava ali, retirava dava baixa na tesouraria e falava, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que é o Senhor que está pagando isso aqui. Que eu, depois de, assim, de tanto tempo já, 5 anos depois já sem estudar, o Senhor abrir, foi o Senhor que fez, né? E aí, Deus foi entrando com providência, foi fazendo checklist do casamento. Tudo ali que eu tinha colocado na carta, né? Deus foi entrando com providência, foi fazendo, foi movendo, e eu digo que eu casei sem tirar nada, até a lua de mel Deus proveu, e eu coloquei uma lua de mel chique. Meu sonho era ir para o Nordeste, em Jeria, e falei, Senhor, essa lua de mel, e o Senhor proveu, sabe, assim, sempre na hora. As coisas aconteciam, Deus movia. E eu fui fazendo checklist depois, fiz também uma campanha, né, com o Senhor. Eu falo que a gente faz campanha, a gente faz propósitos intensos com Deus, mas tem que ter princípio, tem que ter obediência. Sem obediência, Deus nunca vai quebrar princípios, né? Eu já vi Deus quebrar protocolos, eu gosto de deixar isso bem claro. Eu já vi Deus quebrar protocolos, mas nunca princípio. Então, eu fiz propósitos intensos com Deus também, para Deus atender a minha carta, né, para Deus mover, fazer um milagre, que foi um casamento de um valor alto. E eu também cumpri obediências que Deus, ele precisou, que eu precisei renunciar, né? Foi muita renúncia. E fiz um voto de 7 semanas num monte, que eu sou apaixonada pelo Monte do Azeite. Fica lá em Santa Cruz da Serra, que até hoje a gente vai. Ali eu pedi a minha filha, pedi ali o meu filho, e Deus foi cumprindo ali. Fui entregando. Aí eu vou, peço e volto para entregar o pedido, né? Para consagrar o pedido. Sim. Casei, e assim que eu casei, a gente passou por um momento muito difícil, que a minha mãe, a saúde dela oscilava bastante, né? E o trabalho continuou, existe até hoje, né? 20 e poucos anos de consagração, que agora a minha mãe começou a ter... Aí ela começou a aparentar uma tosse, né? Uma tosse. E primeiro achou que era alergia, depois bronquite, depois pneumonia, e nada. Na verdade, a minha mãe tinha um câncer, né? Ao longo da vida, que ela também foi um mistério entre ela e Deus,
que ela não falou pra gente, né? Não contou pra ninguém, e era ela com o Senhor. Eu só fui saber já na fase final. Foi uma das fases mais difíceis, né, que a gente passou, ministerialmente, emocionalmente, porque era ela e eu em tudo. Ela me acompanhava nas agendas, ela me acompanhava nos lares, espiritualmente, ministerialmente, era ela e eu. E agora minha mãe foi diagnosticada por um câncer, né? Que já estava em metástase, que eu tive que descobrir assim. Aí eu voltei no trabalho, onde eu trabalhei, onde eu tive que pedir demissão. Sim. Eu voltei lá com ela, porque ela não falava o que ela tinha pra gente, né? Ela foi, ao longo da vida, tendo algumas deficiências, né? Na perna, que foi entortando, ela passou a andar de muleta, sem diagnóstico. Deus nunca abriu o câncer para nenhum médico da terra, para minha mãe, porque ela não queria tratamento, sabe? E eu fiz a enfermagem, passei a me inteirar da área da saúde, na época, lá na infância, para cuidar dela. Sim. Então, se ela falasse, automaticamente eu iria impulsionar um tratamento. Sim. Só que ela não queria tratamento. Até porque chegou a ter a suspeita de uma tuberculose. E aí, quando foi só a suspeita, eu também, né, já fui contatando algumas colegas, e eu já consegui os medicamentos de tuberculose sem ter ainda o escarro, que é o teste de quem tem tuberculose, tem que dar positivo. Sem dar positivo, eu falei, não, já vamos começar a tomar, porque a senhora já vai estar adiantada. Então, assim, por eu estar influente nessa área, eu já dava... Você queria estar mais à frente, tratar. Né? E o que eu falava sempre para ela era, a gente vai ficar velhinha andando juntas. A gente vai andar juntas sempre, e a senhora até velhinha. Eu falava que quando eu tivesse a minha casa, eu ia fazer um quarto para ela, ainda brincavam, mas bem lá em cima, para você só ficar lá. Mas você vai ficar comigo, vai morar comigo, de tão juntas que nós éramos, né? Tão interligadas. E aí eu comecei aí eu já casada, já com a minha vida, já com os meus filhos, né? Ela também sempre ajudou na criação na verdade, a criação do meu mais velho. Ela sempre me ajudou. E quando foi um certo dia, eu falei assim, não dá mais, eu vou levar minha mãe para fazer um tipo de exame pra gente ver o que tem mesmo. Aí eu levei minha mãe lá nesse hospital, trabalhei, ela fez tomografia lá, e aí o médico sentou comigo, que eu já conhecia também, e fomos conversar. A minha mãe já estava em fase terminal da vida, né, no estado terminal, e a tosse começou, porque o câncer já tinha chegado no pulmão. Então foi a única maneira só da gente começar a ver o que tinha, né? É claro que ela tinha outras, como eu disse, outras deformações ao longo da vida, os olhos. Eu notava algumas coisas, levava minha mãe para alguns experientes na área da saúde. Nunca ninguém tinha conseguido diagnosticá-la. Mas foi um mistério, sabe? Ela e Deus. Sim. A vida dela foi um mistério, né? Ela orou a Deus falando que ela queria ir com todas funcionando fisiologicamente. Então ela faleceu com um câncer terminal, comendo, bebendo, urinando, fazendo, né, todos os exercícios fisiológicos normais. E nesse decorrer, ali caiu a ficha. Eu já estava entrando com tratamento para tuberculose, para poder adiantar, se fosse. E ali caiu a ficha que a minha mãe tinha poucos dias de vida. Então, eu descobri numa quinta-feira, a minha mãe faleceu num domingo. Eu não pude chorar, eu não pude ter luto. Eu tive que cuidar dela, né? Aproveitar aquele momento ali. E aí, quando eu saí do hospital com ela também tinha um problema capilar, né? Alopécias e tal. E sempre estava, né? Por conta também. Aí depois tudo se encaixa, né? Mas enquanto é mistério, é mistério. Deus só revela os seus mistérios na hora certa e quando quer revelar. Isso. Era ela e Deus, né? E ela tinha realmente uma vida com Deus extraordinária, uma experiência com Deus assim extraordinária. Então, Deus atendeu o pedido dela, sem nenhuma intervenção médica. Ela falou com Deus. Depois, lá nas últimas horas que a gente teve com ela, que ela foi, né, falar. Então, assim, aí saímos do hospital com a notícia e me segurando, né,
por conta dela agora, que agora tinha mudado, inverteu. Era ela e eu, agora era eu e ela. E eu comecei a cuidar dela de uma maneira mais diferente, né? Ela falou assim, e aí, filha, assim que saiu do hospital, eu vou precisar tomar os remédios de tuberculose que você tá me obrigando a tomar? Falei, não, mãe, precisa não. Se a senhora não quiser tomar, não precisa, né? E ela, tá bom, que ela já sabia. Sim. E aí eu fui cuidando dela e agora eu fui precisando de um hospital para interná-la, para que ela tivesse pelo menos uma qualidade de vida, que ela estava com desconforto respiratório, Sim. muito importante. Sem dor ali, né? Um tratamento assim, Exato. né? Chegou no pulmão, então ela ficou com falta de ar. A gente fala que são os cuidados paliativos, né? Sem intervenção. Sim. Nos últimos horas de vida, só conforto. Então, eu precisei de um hospital para poder interná-la. Só que em plena pandemia, todos os hospitais lotados, eu não tinha recurso nem para internar onde eu conhecia. Meu recurso foi o céu. Falei, Senhor, aí a gente sempre tem uma mulher de oração, uma amiga de oração, referência, que a gente, na hora do aperto, pode recorrer, sim. né? Quem planta, né? Aí eu me lembro que eu fui numa oração, falei, olha, o estado é esse, me ajuda, intercede por mim, eu preciso de um hospital para internar minha mãe, senão eu vou ver minha mãe definhando com falta de ar do meu lado dentro de casa. O único hospital bom de referência dentro dessa área existem, não sei se pode falar, mas existe um hospital referência lá no Rio, né, muito importante, federal também. E aí eu falei, Senhor, então eu quero internar minha mãe lá. Ela vai ter conforto. Lá eu não conhecia ninguém. Sim. Lá era só a mão de Deus. Era, não só, né? Era a mão de Deus. Sim, sim. E eu falei, Senhor, mas só abre a porta, eu quero internar minha mãe aqui. Aí tá. Aí eu e meu esposo, naquela correria, na época, agora eu já estava casada, meus filhos, meu filho, no caso. E ele foi me levar com ela para o hospital. A gente começou a correr. Eu falei, Senhor, abre uma porta. E batalha espiritual, né? Emocional abalado e tendo que guerrear espiritualmente para que uma porta se abrisse. Aí eu cheguei num hospital, não conseguia. Aí eu fui em outro, em Vila Isabel, lá no Rio de Janeiro. Aí tive uma certa resistência, porque é um hospital que ele é de referência oncológico, mas ele não é uma emergência que não é porta aberta. Ele é uma emergência para pacientes que se tratam lá. Sim. Né? Só que a minha mãe não tinha tratamento nenhum. A minha mãe teve do hospital um diagnóstico, paciente com 59 anos e tantos meses, com metástase, sem tratamento, sem acompanhamento. E até o exame que constava que a minha mãe estava com câncer, ele ficou preso no sistema do hospital. Eu precisava levar depois um CD para poder passar, Sim. mais burocrático. Eu não tinha tempo para nada disso. Então, eu só fui com a identidade dela e um papelzinho com diagnóstico, né? E aí eu cheguei lá e falei, olha, minha mãe está com esse estado, está com esses sintomas. E aí eu tive uma certa resistência e meu esposo clamando no carro, a minha mãe já ficando roxa dentro do carro, com uma insuficiência respiratória muito importante. E aí eu só tive... Ela, não pode, o hospital tá lotado, em pleno Covid, eu tô cheio de oncológicos aqui com vírus, né? E eu falei assim, olha, só foi uma frase, eu falei, olha, você não pode me negar, você não pode negligenciar o atendimento a uma paciente nesse estado, aqui na porta do hospital. Aí a enfermeira de rotina, a médica de rotina, aí ela olhou assim e falou, tá bom, vou ver o que eu posso fazer por você. Aí foi até a direção do hospital, pedir autorização, e a gente orando, e conseguimos a autorização. Internamos a minha mãe ali. E assim, foi crucial, porque eu sou uma pessoa antes, sou uma pessoa depois. Porque nós éramos muito unidas. E eu falava que a gente ia ficar até velhinha. E o que ela me pediu foi, filha, não me deixa sozinha. Só que ela foi para o isolamento, né? E a doutora ainda foi maravilhosa, deixou a gente entrar no isolamento, se despedir.
Aí meu irmão chegou do trabalho também, se despediu e a gente conseguiu ter acesso a ela e foi aquele dia. Então, eu tive a notícia quinta, internei sexta, aí fiquei indo no hospital para fazer chamada de vídeo com ela, né? No sábado eu fiz uma chamada de vídeo com ela e a enfermeira falando assim, olha, chegou a medicação dela e tudo, que é uma sedação, né? Que a gente sabe que coloca naquela sedação para ela ter só aquela sedação vai fazer ter um conforto respiratório. Sim. E aquela sedação também, né? Ela tem muita... É só um milagre de Deus da pessoa retornar. E a gente também orando, mas foi a vontade de Deus, né? Que a minha mãe partisse. Ela não quis tratamento. E ela também... Ela estava meio cansada dos espinhos, da luta, do ministério, das desavenças que tiveram muitas questões também, até dentro de casa também, né? Questões ministeriais, por ela ser uma referência ministerial. Sim. Então foi também uma certa luta. E aí ela partiu no domingo e foi outra batalha espiritual para poder enterrar, porque ninguém queria enterrar a Covid, ninguém queria buscar a Covid. Só que ela não morreu de Covid, ela morreu de câncer. Foi diagnosticada depois. Fizeram o teste de Covid e deu negativo. Então, assim, foi o câncer. Sim. Mesmo, mas se estava dentro do hospital, foi uma luta na funerária. Enfim, de domingo eu consegui enterrar na terça-feira. Enfim, e aí cumprimos, né, a missão, honrei a minha mãe, como diz a palavra do Senhor, honrar. E descansou no pai Senhor, e mãe, né? Ela descansou, Isso. Cumpriu a missão dela, Isso. Né, a que veio com Deus aqui na terra. E aí começou-se, né, agora tinha um trabalho de oração. Sim. Tinham umas pessoas já que contavam com aquilo ali toda semana e começaram a perguntar, tudo bem, meus sentimentos, mas e a oração? Mas vai ter culto, né? Parecia até que perguntava mais do culto, mas para não ficar tão... Sim. Meus sentimentos, como é que vai ser os cultos? Enfim, e ali... eu parei, eu falei, Senhor, eu vou parar, eu não vou continuar. Eu tinha uma agenda para atender em pandemia ainda, porque foi em pandemia, mas já saindo, algumas igrejas já funcionando. Sim. O distanciamento que estava lá no Rio, né? Um distanciamento, máscara, álcool gel, com aqueles cuidados, mas ainda as coisas já estavam funcionando. E eu tinha uma agenda para atender no mês, um congresso de mulheres, que geralmente era num sítio, mas por questão da pandemia foi numa igreja, e bem grande e tal, uma cidade também um pouco distante de onde eu morava. E eu tinha toda uma agenda já pronta. E eu falei, Senhor, tem tempo ainda, dá tempo deles verem outra pregadora lá, né? De se ajustarem, e eu não tenho mais força para pregar. Eu vou pregar o quê? Eu vou falar o quê nesse momento e onde eu tive, assim, uma experiência com Deus única. Eu falo que Deus... Eu ouço muito Deus falar. Eu acredito que a maioria das pessoas ouve Deus falar de dentro. Sim. Deus, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, eu ouço Deus falar dentro, né? Nos dando a certeza internamente, falando conosco. Por mais que seja audível, em audição no ouvido, mas por dentro de nós, né? Por dentro de mim. Eu nunca tinha tido uma experiência de ouvir Deus de fora para dentro, sabe? Parece ser meio assustador, né? Você ouvir uma voz, você... E agora, nesse leito que eu tive, eu fiquei bem deprimida. Me lembro que eu não estava fazendo nada. Meu esposo estava cuidando de tudo, de casa, assim, por um tempo, cozinhando, cuidando de mim. E as pessoas cobrando a oração para recomeçar. Eu tive 30 dias de luta, eu posso dizer, né? 30 dias, assim. E aí eu ouvi no meu quarto, a janela se abriu e eu ouvi aquela voz. Enquanto a minha mente questionava com Deus, né? Em prantos ali, Deus, ele falou, eu vou te curar no meu altar. Aquele clarão entrou na janela junto com uma voz, sabe? Sim. Uma brisa, não foi um vento, foi uma brisa muito suave que me abraçou no meu leito e assim que me confortou, né? Em leito assim de dor, me confortou. Aquela voz, aquela brisa, aquele clarão, tudo ao mesmo tempo.
E eu ouvi uma voz muito doce, suave. Tem até um louvor da harpa que diz: fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Então, essa voz suave, sabe? Sim. Ela entrou assim no meu quarto. Eu e Deus. E Deus falou: eu vou te curar no meu altar. E eu não tive coragem de renunciar às agendas. Principalmente o congresso que me preocupava mais, né? Que era uma quantidade importante de mulheres, né? E eu falei: amém, Senhor. Se a minha cura tá no altar, então é só lá pra lá que eu vou. E eu falei: Senhor, então, se o Senhor quer que eu retorne com a consagração, que o Senhor me ajude e traga as pessoas no dia da consagração e no horário dela. Que assim, as coisas de Deus é complicado. Às vezes eu faço igual o Gideão, sabe? Eu quero confirmação da confirmação da confirmação. E foi o que eu pedi a Deus. E no mesmo dia, né, um pastor amigo falou: olha, eu quero te dar um abraço, quero te visitar. Não sei se eu posso abraçar, né? Não podia abraçar ainda, né, na verdade. Sim. Mas eu quero te visitar, eu quero orar por vocês, com vocês. Falei: amém. Aí ele foi lá na casa da minha mãe, no caso que eu tinha minha casa próximo, mas a oração era na casa da minha mãe ainda, né? E aí ele foi lá juntamente com ele reuniu uma Kombi, encheu uma Kombi para ir lá orar por nós. E aí eu saí da minha casa, foi o meu esposo, meu filho sempre também acompanhou, né? Nosso filho mais velho sempre cresceu na igreja também, sempre tocando pandeiro, bateria, guitarra. Foi se desenvolvendo nas habilidades. E no dia de segunda-feira, ele chegou 9h30 da manhã, lá na casa da minha mãe, ali nós oramos, eles oraram por nós, e foi aquele mover todo com Deus. E eu falei: Senhor, é para eu continuar. E eu falei: olha, então semana que vem, não foi nada pensado, que se eu fosse pensar, eu não teria começado. Mas saiu assim. Então, semana que vem a consagração tá voltando. Aí anunciei. Falei: olha, vai estar voltando a consagração. E aí aconteceu uma coisa que antes era bênção, enchia, mas duplicou. Sabe aquela confirmação que a gente precisa saber de Deus, se Deus está no negócio mesmo? A cooperação duplicou, a cooperação não tinha mais gente, o portão ficava aberto, as pessoas ficavam na calçada, tinha uma escada, tem uma escada até hoje, e as pessoas ficavam sentadas na calçada, e aí Deus mandou fazer uma campanha: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Foi a campanha, né? E foi, assim, outros milagres que a gente foi acompanhando, aquela confirmação da parte de Deus. Volto a dizer, lá atrás, no velório da minha mãe, esqueci. No velório da minha mãe, Deus usou várias pessoas para falar comigo dentro da passagem, assim como eu fui com Moisés. Assim serei contigo, Josué. Tem bom ânimo, não temas, tenha de bom ânimo, né? Sim. Ser forte e corajoso. Então, levantaram-se pessoas para falar no velório, pessoas que foram no velório e não foram no enterro. Levantaram-se pessoas no enterro para falar a mesma palavra que falaram no velório. Assim como eu fui com Moisés, atravessa esse Jordão com o povo, né? Chegou até aqui, agora pega na mão desse povo e atravessa esse Jordão. Então foram as palavras que até hoje ecoam nos meus ouvidos, né? Dessa responsabilidade. Só que de responsabilidade a responsabilidade que foi ampliando. Então eu falei: tá bom agora. Aí eu comecei a consagração, recomecei, agora era eu, né? E aí foram várias pessoas tentando, igual o Nabote, né? Quis roubar a vinha, né? E ali Deus ministrou essa palavra forte no meu coração. E logo depois, muitas pessoas quiseram se aliançar, me convidaram para ir para alguns ministérios. Eu tinha minha igreja, né? Sim. Eu e minha família, num ministério, numa igreja, e o pastor abençoando, porque era um ministério particular. Minha mãe sentiu de Deus de abrir, e a igreja que ela congregava apoiava ela. E eu sempre passei para o meu pastor também, meu pastor, amém. Mas os pastores também não tinha visto, não via como relevante, né? Um trabalho no lar, uma oração.
quando a minha mãe faleceu, eu comecei a receber muitos convites. Vem congregar comigo, traz a consagração, se você quiser eu te ajudo. E Deus falando que a responsabilidade era minha, que a responsabilidade era para eu continuar e que não era para eu vender a minha vinha, que não era para eu compartilhar a minha vinha, que não era para eu passar a minha vinha. Eu até então não entendia, porque eu sempre quis estar debaixo de uma retaguarda, né? Sempre quis estar debaixo de uma unção de alguém, da bênção de um pastor, porque hoje eu sei o que é, né? Mas na época eu nunca tinha pedido isso a Deus, nunca tinha almejado. A minha oração de jovem era: Senhor, eu quero ter uma casa confortável e uma família, um carro na garagem, algumas viagens, né? Porque eram coisas muito distantes do que eu tive, muito distantes do que eu vivi. Então, eu sempre até brinco bastante, porque naquele meu amigo do milagre, ele tinha muito mais, ele almejava muitas coisas, né, porque passava também algumas privações, então ele almejava riquezas, luxo, né? Então, assim, ele sempre falava, eu quero ter milhões na minha conta. Falava só, eu quero ter uma família, eu quero ter... Essa era a minha oração. Eu lembro de Davi, que Davi fala numa das orações assim, que os meus olhos não sejam altivos, né? Que o meu coração não seja soberbo e que os meus olhos não sejam altivos. Então, a minha oração era a família, né? E eu falava assim, quando eu nem me entendia por gente, que eu tinha 6, 7 anos de idade, perguntavam assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser missionária. E eu também não sabia ainda o que era. Então, era só isso que eu pedia a Deus, nada demais, sabe? Sim. Até que, quando o ministério começou a surgir, eu falei, agora tá bom, agora então eu tenho as pregações, a responsabilidade com segunda-feira da consagração, e tá bom, porque meu esposo está no ministério na igreja, meu filho está no ministério na igreja, enfim. Agora, quando eu comecei a me render nesse ministério, né? Foi muito rápido o que Deus fez, que aí Deus começou a fazer agora uma responsabilidade maior ministerialmente. Dessa consagração surgiram membros. Aí as pessoas começaram a pressionar, olha, eu não congrego em lugar nenhum. Eu fico esperando sedenta da segunda-feira para poder vir me alimentar da palavra, cultuar. Sim. E né, as pessoas queriam já. Tinham pessoas ali que não membravam. Tinham pessoas que não tinham igreja. E como era na casa do meu pai, passou a ser um pouco difícil para mim também. Porque, na verdade, a consagração foi toda da minha mãe para mim. E aí eu precisava agora de alguns acessos, que embora fosse na casa do meu pai, eu não tinha mais a liberdade, porque eu tinha a minha casa, né? Então, aquela liberdade também, a minha mãe fazia, a minha mãe tinha na casa dela. E eu agora estava na casa dos meus pais, tudo eu precisava da autorização, da bênção. O meu pai também, por ser pastor, mas envolto mais ministerialmente na igreja, não se envolveu tanto na consagração, sabe? Era mais algo da minha mãe. Sim, sim. Então, eu falei, Senhor, aí o tempo foi passando, com 6 meses, eu falei, Deus, parece que está pequeno o espaço, né, geograficamente, e a gente precisava agora de um outro lugar para cultuar e levar as pessoas, mas nem imaginava igreja, né? Nem imaginava pastorado, então nem pensar. Sim. Porque realmente não passava pela minha cabeça. Até que uma empresária lá da consagração, que era assídua, né, nos trabalhos, ela falou, olha, eu tenho uma loja lá e eu só vejo você, a chave está parada lá, já foi cabeleireiro, não manteve 3 meses, já foi depósito de bebidas, não manteve 3 meses, não para nada naquela loja ali, e eu vejo ali uma igreja. E eu só vejo aquela chave com você. Só vem você quando eu vejo a chave. Falei, amém. Mas
também fui descrente por ser em Nilópolis, né? E eu morava já em Nova Iguaçu, um pouco mais longe, no centro de Nova Iguaçu. Sim. Ali. Então, eu pensava que seria algo mais para onde eu morava, mais cômodo, né? E eu orei a Deus, falei, Senhor, seja feita a sua vontade, o seu querer. E eu falei, Senhor, se o Senhor estiver nisso, eu não vou procurar nada. Eu não vou sair da minha casa para ver nada, porque eu não estou procurando nada, eu não quero responsabilidade. E aí, ela nos chamou para jantar, né? E Deus já tinha falado assim. Então, dessa consagração, as pessoas já sentiam desejo no coração de dizimar, de ofertar, né? Ali a gente começou a melhorar. Porque até então a minha mãe tinha aquela, né? Era tudo no improviso, sabe? As cadeiras eram improvisadas. Se chovesse, esticava uma lona, era bem assim. Sim. Então, as pessoas começaram a se mover, né? Para abençoar o lugar. E aí eu fui comprando cadeiras. O que tinha necessário para abrir uma igreja, eu tinha conseguido em 6 meses. Caixa de som, microfone, cadeiras, enfim, alguns, né? O básico eu tinha conseguido em 6 meses. Deus mandou em 6 meses. E aí nós fomos lá ver essa loja, então, só para não dizer não, né? A gente foi lá ver a loja lá, nos levou para jantar primeiro, eu e meu esposo, né? Sempre meu esposo e eu nunca fiz nada ministerialmente sem que ele não apoiasse, né? Então, nós fomos lá jantar e ela falou assim, vamos lá ver a loja, se você quiser, tá bom. Aí fui sem compromisso. Quando eu cheguei, botei o pé que eu subi no degrau, Deus falou, é aqui. Aí eu, sério? Aí eu falei, olha, eu tô aqui pela vontade de Deus, eu vou aceitar pela vontade de Deus. Deus falou que é aqui. Sim. E começamos a cavar um poço ali, ela me entregou a chave sem pedir R$1. E Deus falou assim, olha, é o que você tem de recursos que eu pedi. E enquanto era consagração, Deus me deu o nome da igreja, Deus me deu o Ministério Beth-Lehem, na verdade, né? Que é a Casa do Pão, simboliza a Casa do Pão. E eu coloquei ADCP para ficar mais... Porque eu coloquei Beth-Lehem e as pessoas não entendiam o que era e tal, para não ter que explicar. Sim. Então, eu coloquei Casa do Pão, que é Belém, né? Tem aquela passagem de Noemi, Orfa e Ruth, né? Que elas voltam... É a cidade de origem. E volta a ter pão, então elas se despedem. Então, aquela passagem bíblica. E lendo essa passagem, Deus me deu esse nome, Beth-Lehem. Eu fui estudar, e Casa do Pão, e guardei. Deus me deu a logo. Sonhei com a logo, que é uma pomba com um ramo de oliveira no bico, né? Sim. Que simboliza a boa notícia. Sim, isso. Né? Que foi o que Noé recebeu quando ele foi recomeçar, né? Após dilúvio. Sim. Então, aí Deus me deu aquela pomba no sonho, né? E o nome, e eu falei, e fui anotando tudo, o Espírito Santo de Deus foi me motivando, eu comprei um caderno de entradas e saídas, né? E fui fazendo toda a administração de entradas de ofertas, saídas, de abençoar pregadores, né? Todas as saídas que a gente fazia o café da manhã. Sim. Então, eu passei a fazer uma administração ali, né, do que entrava e do que saía. Então, eu tinha mais ou menos uma base, né? Ali, quando abriu, aí fizemos. E guardei. Deus falou, guarda dinheiro. Aí eu guardei, né? Todo o dinheiro que os fiéis iam abençoando ali, os irmãos, eu fui guardando. Quando a gente entrou para a igreja, então eu já tinha uma base para fazer a inauguração. Um fundo, né? Para fazer a inauguração do templo. Consagração do templo. Sim. E aí foi com a oferta, foi com esse dinheiro que Deus mandou guardar. Aí nós fizemos a inauguração do templo. Eu, missionária, tá? Ainda missionária. Meu esposo também, ministro, né? Enfim, e a gente ali debaixo de uma bênção pastoral de outro ministério, de um ministério sério, mas que não tinha nenhum envolvimento com a consagração até então, porque ela sempre foi do coração de Deus para minha mãe, independente. Então, inauguramos ali e eu falei, tá bom, então para não ficar uma loja aberta só uma vez na semana, eu abri quarta-feira de tarde e era um trabalho de libertação e até então tudo bem, perfeito. Eu tinha a segunda,
Agora eu tinha quarta, as ministrações, né? O trabalho foi ficando, né? Oração nos lares, esse trabalho que a gente faz de perto, né? De libertação, de aconselhamentos, né? Que eu herdei isso também, esse legado da minha mãe, muito de aconselhamento. E agora a gente tem, e tá tudo certo, a gente tem uma bênção, tá bom. Então, ali onde começou o nosso ministério pastoral, né? Aquela consagração que passou para a igreja, aí eu me lembro que eu terminei um congresso de missões na nossa igreja local, onde eu era missionária, e aí Deus falou, chegou o tempo, acabou o tempo de vocês aqui. E fui falar com meu esposo, sem entender nada, né? Todos envolvidos em ministérios, ajudando, trabalho no reino. E eu falei, olha, eu não sei, mas Deus está mandando sair, disse que acabou o tempo. E aí, tá bom, ele sempre ficou, né? Nós ficamos bem entristecidos, mas a gente sempre procura obedecer, ouvir a voz do Senhor. E ele sentiu também a confirmação de Deus que ele precisou, que ele pediu. E aí fomos num culto de doutrina conversar com o pastor, pedir a bênção para a gente sair. E o pastor ficou sem entender, ele ainda disse que ia colocar a gente para dirigir uma congregação, né? E aí, mas falamos, pastor, o senhor só está mandando, eu não sei o porquê. E aí foi uma bênção, ele nos abençoou, né? Saímos debaixo da bênção do nosso pastor. Sim. Isso é muito importante, né? E aí fiquei sem entender, entrei numa crise. Comecei a chorar, porque aí eu falei, Senhor, e agora? Para onde eu vou com a minha família? É onde nós vamos cultuar, onde nós vamos congregar, né? Onde a gente vai ter a comunhão com o Senhor. E eu me lembrei, eram umas 3 horas da manhã, da madrugada, 3:30. Eu me lembrei de um pastor que há um tempo atrás, né? Uma pastora que um tempo atrás disse que se o dia que eu saísse da minha igreja, que nós saíssemos, que era pra gente entrar em contato. E eu fiquei assim, bem confusa, né? E ali, quando eu lembrei, o Espírito Santo de Deus me lembrou, eu na mesma hora comecei a mandar mensagem, nem vi o horário, era 3, 4 horas da madrugada, e eu chorando, eu falei, olha, eu saí da igreja que eu estava, o Senhor mandou eu sair, eu não estou entendendo por quê, eu não sei onde a gente vai congregar, eu não sei onde a gente vai cultuar, e agora que eu estou me lembrando do que a senhora disse e tal, e aí eu dormi. Aí eu mandei aquelas mensagens e aí peguei no sono, desabafei o que eu precisava e peguei no sono, e quando eu levantei, eu vi lá a resposta da mensagem, eu vou ungir vocês, né? Eu vou ungir você, a pastora, e a igreja você já tem, eu vou te ungir, preparar um culto e você já dá continuidade, porque já é igreja, você já tem membro, você só falta assumir a sua responsabilidade. A ficha não caiu, sabe? Parecia, porque foi tudo muita confirmação de Deus, porque o culto já estava pronto. O culto da unção, que falou que seria derramado, falou para aprontar, já estava pronto. Era como se fosse uns 15 dias próximos, porque a gente faz um culto anual de gratidão ao Senhor, desde 2017. Todo ano eu me propus no coração de levantar um culto de gratidão a Deus. E o culto já estava pronto, já tinha pregador, bolo encomendado, né? E aí eu falei, olha, quando eu amanheci, eu li a mensagem e falei, olha, o culto já está pronto, já tem pregador, só que seria de manhã, na última consagração do ano. Não, mas o ideal seria que fosse à noite, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí eu liguei pro pregador, consegue ir à noite pregar ao invés de ser de manhã? Tá tudo certo, pode ser à noite. Ela só levanta um púlpito na igreja. Aí tá o nosso costume, né? Assembleia de Deus, ter púlpito. E aí, toda a igreja, no caso, né? Tem um altar, né? E aí nós levantamos ali o altar ao Senhor, que mais uma vez Deus tinha falado, separa e guarda. Porque às vezes o dinheiro da igreja, né? Quando ele entra, a gente vai fazendo, ele sempre serve, ele sempre tem uma utilidade dentro da casa de Deus. Ele entra e ele já tem algo esperando para ser usado. Né? E aí Deus falou mais uma vez, guarda. Eu guardei. E aí foi o dinheiro que nós fizemos o altar da igreja. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente preparou, fizemos lá a planta e levantamos o altar da igreja, e nesse dia, nesse culto, foi a consagração. Então eu jamais imaginava que um culto que eu levantava a Deus, né? Deus, desde 2017, que tem 3 anos de igreja, que eu
seria, dentro desse culto, consagrada pastora, né? Sim. Então, foi mais um cumprimento de promessa, uma coisa que a gente sempre, tá bom, Deus sempre puxando um pouquinho mais e a gente tá bom, puxando um pouquinho mais, tá bom. Então, realmente veio agora um outro aprendizado agora, né? A gente começou com cultos públicos, domingo, começamos agora realmente daquela consagração. Eu tenho escrito, né, um livro, e ele é de mãe para filha. Ai, que lindo. Sabe? Sim. Então, assim, esse legado, o meu ministério, ele vem de mãe para filha. Ela fez realmente como Moisés, né? Infelizmente, Josué não deu essa continuidade ao legado, mas Moisés deixou, né? Sim, Josué sim. pronto para, ou se aprontando, né? Se eu for me comparar, me aprontando para um ministério, para uma chamada. Então, hoje a minha casa, ela é toda envolta, né? Envolto às coisas ministeriais, a casa de Deus, e a gente vive naquela correria gostosa, mas eu acho também que a gente não se encaixaria em nenhum outro lugar, a não ser no altar do Senhor. Tudo é no propósito de Deus, né? Exato, sem buscar nada, sem forçar nada, sem pedir nada, né? As coisas vieram se encaixando, se alinhando, e Deus falou que Ele fecharia uma porta na minha vida, Ele abriria muitas outras. E de verdade, eu falo que coisas que eu trabalhando, eu não consegui, né, ainda ter, sem trabalhar para o homem, né, sem trabalhar normal, carteira assinada e tudo. Deus, Ele tem aberto grandes portas na nossa vida, né? Hoje, graças a Deus, Deus mudou a nossa história, né? Deus mudou aquela fase, né, de escassez. Hoje, os meus filhos, os nossos, né, meu e do meu esposo, eles podem ter acesso a coisas que nós não tivemos, mas sempre priorizando o reino, sempre priorizando a palavra. E a gente tem hoje essa responsabilidade de consagração, tá aí toda segunda-feira até hoje, né? Milagres de Deus acontecem, pessoas batizadas com o Espírito Santo para a glória de Deus. O nosso aniversário da consagração agora, de 20 anos de consagração, foi em julho agora, que passou, de 2024, né, desse ano. Teve batismo com o Espírito Santo, sabe? Sim. Então, assim, é sempre o que eu vim pedindo ao Senhor. Os mesmos milagres que aconteceram antes, que sendo Deus na minha vida, para que Ele não se acabe, né? Para que o milagre do Senhor não cesse. Sim. Porque a gente sabe que o tempo passa, algumas coisas se modernizam, se mudam, se modificam, e a gente busca sempre essa mesma essência. A consagração, ela é intacta. Eu implantei as liturgias, né, de um culto público normal da Assembleia de Deus, mas a liturgia da consagração até hoje ela é a mesma. Sim. Né? É uma hora de joelhos, de oração, hinos da harpa, que a gente gosta bastante, se identifica. Eu cresci na consagração. E na minha adolescência foi como eu me identifiquei, né? Eu passei, quando eu retornei, eu parei de estar no meio de jovens e me envolver mais com as irmãs da mesa, com as irmãs de consagração, com o departamento de mulheres. Então, onde hoje a gente vem aprendendo a trabalhar dentro dessa chamada, né, que Deus deixou para nós, que a minha mãe deixou para nós. Para fechar, a minha mãe, antes de partir, ela disse que eu teria uma menina. Antes de partir, né? Faz 4 anos. E ela falou que Deus me daria uma menina. E chegou, meu filho já mais velho, com 17, né? Aí, bem mais jovem. Passou aquela fase, eu falei, Senhor, tudo de novo. E a gente já tem aquela vida corrida e tal. E como seria? Então, Deus cumpriu, né? Deus cumpriu a promessa dele em gerar. Geramos debaixo de bastante luta, de bastante dificuldade, porque nós tivemos aí diabetes gestacional, tivemos pré-eclâmpsia, anemia profunda na minha gestação. Agora, esse ano, é o meu milagre mais próximo, né? Então, eu tive, assim, o de repente de Deus, que fui numa consulta hoje, olha, essa neném tem que nascer amanhã, porque ela está entrando em sofrimento. Com 37 semanas ainda de gestação, eu engordei 20 quilos, fiquei muito cansada, muito pesada, muito inchada, né? E aí Deus, Ele nos deu mais um livramento e mais um escape, né? Promessa de Deus. Ela nasceu com algumas dificuldades, com pulmão imaturo,
com insuficiência respiratória e ela precisou ficar internada, e a gente orando, a igreja orando, né? E Deus falou que seria um milagre. A minha promessa se tornou milagre, né? E orando ao Senhor, quarto pronto, tudo pronto. A gente sai do hospital, a gente entra e sai do hospital sem ela, né? Eu de alta e ela internada. E quanto mais os primeiros momentos iam passando ali, as notícias ruins iam acontecendo, iam piorando as notícias. Ela estava num berço de prioridade, foi para um nível maior de prioridade. E aí depois ainda teve que entubar, teve que ficar sedada alguns dias. Então foi algo que também mexeu bastante, né? O nosso emocional, a nossa fé, mexeu bastante com a nossa fé. E eu fecho aqui dizendo que por um momento eu deixei o meu emocional me elevar, a maternidade falar mais alto, e dentro de os hormônios, a flor da pele, né? A gente parece que só reinou por um momento, né? Que ninguém é Mulher Maravilha o tempo inteiro. E reinou a mãe, só reinou a mãe. Não reinou a pastora, não reinou a mulher de Deus, não reinou a pessoa que viveu milagres a vida inteira, que viveu profeticamente. E enquanto a mãe reinava, nada mudava, ou melhor, piorava, né? Até que teve um dia que, através de outras pessoas orando, buscando por mim, me ajudando em oração, intercedendo pela minha vida, né? Eu tive um encontro, com uma amiga, e ela começou a cantar, louvar a Deus no meu ouvido, falar: você é pastora, se lembra de quem você é, se lembra de quem você é, se lembra de quem você é, se lembra dos milagres que Deus já fez. Aquela dor, né, foi amenizando, não curando, mas foi amenizando. E eu falei: seja você o maior profeta da sua vida. Estava na hora de eu profetizar no meu vale, né? É fácil pegar na mão de alguém e profetizar, liberar uma palavra, falar que vai dar certo para alguém, quando eu precisei falar que vai dar certo para mim mesma, que Deus estava comigo, que eu iria vencer. Eu precisei falar para mim mesma. Então fiz até uma frase: seja você o maior profeta da sua vida. E saí ali daquele encontro que eu tive com uma amiga, assim, no pátio de um hospital, já profetizando. Eu saí dali e falei para o meu esposo: Ana Júlia não vai sair do hospital depois de 7 de setembro. Até 7 de setembro eu aceito ficar nesse hospital. Até 7 de setembro, agora de 2024, nós estaremos de alta com ela na nossa casa. E eu cheguei naquele hospital novamente, de uma maneira que eu não tinha entrado ainda, né? Eu estava ali me arrastando com pontos, com cesárea, inchada, chorando, semblante abatido, sem minha filha nos braços, entubada, cheia de aparelhos, monitorada, e sem poder pegar no colo, sem poder amamentar, indo para o lactário para tirar na bomba, cheia de pontos, aquele sofrimento todo ali. Eu me esqueci por um momento e comecei a profetizar, e cheguei naquela UTI NEL profetizando, no Hospital da Barra, né, da Tijuca. Eu comecei a profetizar, a orar, comecei a ser boca de Deus dentro daquele UTI NEL. E ali, no outro dia, não vou falar que de repente, eu não vou falar que por coincidência, eu não posso dizer coincidência. Deus queria, é como se o céu estivesse aguardando a minha postura, né? E ali no outro dia, né, o Senhor, ele começou a revogar todos os diagnósticos da Ana Júlia para a glória de Deus. E ali, depois eu já peguei ela no colo, já teve alta, já foi tirando um aparelho, tirando o outro, e ela melhorando. E eu fui vendo a mão de Deus e sair da alta, assim. Você em um mês tem que ir no cardiopediatra, ir no pneumopediatra, dentro de um mês. Não pode passar de um mês. E nós fizemos isso dentro das primeiras semanas. E a cardiologia deu alta para ela, a pneumopediatra deu alta para ela. E para glória de Deus, Ana Júlia não tem nada. Ana Júlia forte, a promessa está de pé, está crescendo, né? O projeto do Senhor está crescendo, e o legado que minha mãe deixou para mim, eu quero deixar para ela, para os meus filhos, né? Sim. E é isso. Glória a Deus. Plantando fé, colhendo milagres, e o nome do Senhor sendo glorificado. Glória a Deus.